Oi, pessoal. Se vocês puderem dar um retorno aí do meu áudio, por favor. Estou esperando o Geraldinho entrar aqui para nós começarmos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Ele chegou. A irmã Edna tá aqui, maravilha. Alguém falou aqui que o áudio tá perfeito. Oi, Oi, pessoal. maravilha. Oi, Graças a Deus. Áudio tudo bom? perfeito, imagem também maravilha, gente. Agora o Geraldinho chegou, nós podemos... maravilha. Tá todo mundo falando que o áudio tá bom, o seu áudio também tá ótimo para mim, tô te ouvindo perfeitamente. Tudo certo, maravilha. Bom, pessoal, então nós vamos começar agora o nosso segundo culto do Evangelho. Muito grato por nós estarmos aqui reunidos mais uma vez. Lembrar aí todo mundo de não esquecer o copo d'água para que seja fluidificado, especialmente aos nossos irmãos e irmãs que precisam de alguma cura física, né? Os benfeitores espirituais sempre auxiliam nesse aspecto. Antes de nós começarmos, mais uma vez eu vou falar a dinâmica. Nós queremos passar por todo o texto do Evangelho. Nós vamos começar hoje, pessoal, o capítulo 1, não obstante nós termos combinado na semana passada que passaríamos pelos ensinos de Sócrates e de Platão, mas nós achamos que ficaria muito repetitivo, tendo em vista que tais postulados serão reiterados ao longo de todos os capítulos. Então, hoje, nós já vamos entrar no capítulo 1 do Evangelho. É a mesma dinâmica, nós vamos tentar passar por todo o texto, à medida do possível, dentro do nosso tempo. Eu começo e depois vem o Geraldinho com a última parte dos ensinos de Kardec e depois com as instruções de 3 espíritos que são muito, muito interessantes. Antes de nós começarmos aqui, eu vou fazer uma prece breve para nós nos acalmarmos, entrarmos todos numa boa sintonia, todo mundo ir relaxando. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, mestre, redentor, salvador, amor das nossas almas, todos nós, com os nossos corações abertos e com os nossos pensamentos no mesmo foco, nos ajoelhamos e voltamos a nossa mente para a excelsa imagem de Maria de Nazaré. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Mãe Santíssima, em teus braços nós entregamos nessa hora os nossos espíritos, crendo no teu carinho, no teu amor, na tua devoção por todos nós. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e pedimos para que a Senhora esteja conosco no esforço desta noite, abençoando
os nossos propósitos. Mais uma vez, Mãe, nós pedimos, diante da nossa imensa gratidão, para que da nossa singela reunião saia uma luz em teu nome, capaz de abrandar o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs que sofrem na noite de hoje. Nos lembramos nessa hora, diante da tua eterna ternura, Mãe, das mães que perderam seus filhos e estão angustiadas nessa noite, dos nossos irmãos e irmãs que receberam diagnósticos terríveis, sabendo que perderam a saúde do corpo físico, dos nossos irmãos que se encontram nas ruas, sem o pão, sem a água. Pedimos, Mãe, por todos aqueles que perderam a esperança nos dias do porvir, crendo que a tua ternura é capaz de acalmar todos esses corações. Mais uma vez, nós reiteramos a nossa gratidão e pedimos, diante da nossa imensa felicidade, de joelhos, para que a Senhora esteja conosco nesta noite, abençoando o nosso estudo. Que assim seja. Bom, pessoal, vamos então começar aqui no capítulo 1, que tem o título Não Vim Destruir a Lei. Esse capítulo é muito interessante porque logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec reitera para a gente a importância de nós valorizarmos as 3 revelações que são os pilares da epistemologia espírita. Então, nós temos Moisés, com todo o arcabouço de conhecimento do Velho Testamento, nós temos Jesus e nós temos o Espiritismo vindo como terceira... Só um minuto, pessoal. Acho que travou aqui, agora que eu percebi. Só um minuto. Pessoal, eu não tinha visto que o Geraldinho tinha caído aqui. Ele falou que ele mandou novamente. E eu estava vendo a imagem dele congelada aqui, agora que eu percebi. Mas eu já vou aceitar novamente. Maravilha. There he is. Voltou, pessoal. Maravilha. Vamos então, gente. Bom, pessoal, então, retomando. Quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo e começamos o estudo, logo de cara nós percebemos a importância para a epistemologia espírita das 3 revelações. Então nós estamos aí com Moisés, né, representando aí todo o arcabouço de conhecimento do Velho Testamento, Jesus como a segunda revelação, a mais importante, e o Espiritismo como a terceira revelação e principalmente uma chave interpretativa para nós podermos entender o discurso do Cristo na íntegra. Então, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí é interessante nós pensarmos como o livro é construído, porque todo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo começa com um trecho direto do Evangelho. O capítulo 1 começa com o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, com os versículos 17 e 18. Então, começa assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei. Desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então, Jesus dizendo aqui para a gente, no Evangelho de Mateus, que ele não veio destruir a lei. Não obstante, nós percebermos em várias passagens do Evangelho dissonâncias entre o discurso do Cristo e aquilo que está postulado no Velho Testamento. Então, Kardec começa refletindo conosco mais detidamente sobre a lei mosaica. Então, quando a gente volta lá para o Velho Testamento, a gente tem o Pentateuco, né, que é a Torá dos judeus. Então, nós temos os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E ali a gente tem esse compilado do que é a lei de Moisés. E Kardec começa dizendo para a gente que essa lei que Moisés traz, lá no Velho Testamento, principalmente no início do Velho Testamento, ela tem 2 partes. Uma parte
divina. Então, aquilo que Moisés recebeu no Monte Sinai, inclusive, nós temos aí o Chico falando no programa Pinga Fogo, que aquilo era um texto psicografado. Então, essa parte seria a lei divina, e nós temos também um compilado de legislações civis que está inserido ali no contexto bíblico. Então, a lei de Moisés tendo duas partes, a lei divina e a lei civil. A primeira parte, a lei divina, essa lei que Moisés recebeu no Monte Sinai, ela é imutável. E Kardec coloca aqui para a gente que esses postulados, eles nunca mudaram. Eles são aí a mesma coisa em termos de sentido, em termos de fundo, do início, e vai ser assim até o fim, porque essa é a lei de Deus, é a representação da lei de Deus. Agora, a lei civil, ela é mutável. E aí a gente vê que o discurso de Jesus confronta em vários pontos com aquilo que Kardec coloca como a lei civil trazida por Moisés. Então, quando a gente pensa nessa lei trazida por Moisés, e a gente tem discussões muito acirradas aí no meio espiritualista, de modo geral, a gente percebe que houve uma necessidade muito grande para que tudo isso se modificasse. A gente respeita aqui, e a gente sempre vai reiterar isso, pessoal, que nunca vai ser o nosso objetivo aqui desrespeitar qualquer escola religiosa, a religião de ninguém, mas com todo respeito, a gente sabe que alguns irmãos e irmãs nossos tomam essas leis mosaicas civis de forma muito literal até hoje, e eles querem que a sociedade, que a vida das pessoas se amoldem a esses termos. Mas vamos pensar aqui de uma forma mais detida. Quando a gente pensa todo o arcabouço legislativo, está lá no livro de Levítico, sobre os leprosos, né? Então os leprosos precisavam ficar separados do resto da sociedade. Isso está lá, gente, está na Bíblia, no livro de Levíticos. A gente tem Jesus falando para aqueles leprosos que ele curava, vá se apresentar aos sacerdotes, porque isso estava na lei. Agora, como que isso permanece imutável se hoje a lepra, que nós conhecemos pelo nome científico, hanseníase, tem cura? Então é óbvio que houve uma modificação desse texto legislativo. E nesses termos, a gente precisa tomar aquilo que está na Bíblia, no Velho Testamento, de forma contextualizada e jamais de forma literal, para não cair em erros grosseiros. Então a gente tem aí, retomando essa primeira parte, que é mais detidamente a composição da lei mosaica, então o Pentateuco, a Torá dos judeus, então Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E aí Moisés precisou conferir a toda essa lei, além dos 10 mandamentos, mas toda a lei civil, um caráter divino. Porque as pessoas, àquela época, não estavam ainda prontas para obedecer uma lei que fosse um pacto social, como a gente tem hoje, né? Os pactos sociais que representam as nossas normas legislativas. Essas pessoas precisavam de uma coisa mais simples, mais rude, mais bruta, no sentido de Deus mandou, está na lei, então você obedece. Então, a gente vai perceber, né, a alcunha de Deus falando, de Deus mandando, de Deus colocou na lei, de a lei de Deus, no Velho Testamento de uma forma muito genérica. Agora, a gente precisa, não obstante essas questões interpretativas, de contexto, admitir a importância desse povo hebreu para o mundo inteiro, para a história da humanidade, como o Geraldinho até comentou na semana passada, né, de como os valores judaico-cristãos fizeram a sociedade evoluir. E por intermédio desses valores, a gente caminha em progresso até hoje. E aí, gente, para deixar claro como o Espiritismo, de forma sistemática, vangloria, sanciona essa lei mosaica, isso que está no Velho Testamento, a gente tem Emmanuel no livro A Caminho da Luz, dizendo assim: todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Então, pessoal, o grande mérito que a gente tem aí herdado do povo hebreu é essa admissão, esse postulado, essa colocação no mundo de que nós temos apenas um Deus. É o monoteísmo. Os hebreus, eles deixaram para a humanidade a ideia de que existe apenas um Deus.
E isso é muito importante para a gente evoluir em termos de espiritualidade, passando pelo Velho Testamento, no Novo Testamento e com o Espiritismo. Outro ponto é para a gente entender, pessoal, como o Velho Testamento ele é importante para nós todos, enquanto humanidade, e para nós espíritas, de forma mais circunscrita, é quando nós olhamos para o Velho Testamento e percebemos, identificamos ali, retiramos desse texto uma quantidade muito significativa de profecias a respeito de Jesus. O que isso significa? Quando a gente olha textos tão antigos no Velho Testamento e percebe que eles foram tão precisos, a gente vê que realmente, desde aquele momento, estavam sendo enviados para a Terra missionários para lidar com essas pessoas nos seus determinados momentos sociais, históricos, e trazer evolução, progresso e uma ideia de que no futuro haveria uma esperança maior. E aí falando detidamente de Jesus. Então a gente tem o Pentateuco, né, até Deuteronômio, depois a gente tem o livro de Josué, que inicia uma outra fase da Bíblia, né? E depois de Josué a gente tem o livro de Juízes, e aí a gente vê aquela trajetória do povo hebreu querendo um rei, querendo um novo líder. A gente tem o livro de Ruth, os dois livros de Samuel, que já começam uma perspectiva mais próxima de Davi e, portanto, mais próxima do Cristo. A gente tem o livro dos reis, com grandes profetas como Elias, e a gente tem, né, Crônicas, o outro livro de Crônicas, o livro de Jó, até que a gente chega ao livro de Salmos. E quando a gente chega no livro de Salmos, né, os Salmos de Davi, a gente tem uma quantidade muito significativa de profecias exatas, pessoal, a respeito de Jesus. Então a gente tem os Salmos, né, os Provérbios, o livro de Eclesiastes e Cantares de Salomão, que marca mais um fim. E aí depois, né, com Isaías, a gente começa os profetas maiores, depois os profetas menores, até que a gente chega a Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. Então esse arcabouço, que é o Velho Testamento, traz para a gente muita informação importante. Eu quero trazer aqui algumas profecias bastante certeiras sobre Jesus no Velho Testamento para a gente contextualizar. Então, lá em Miqueias, o profeta Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, nós temos a profecia de onde Jesus nasceria. E a gente tem lá no Novo Testamento que foi um contexto bastante específico para que Jesus nascesse em Belém. Mas lá em Miqueias, muitos anos antes, a gente tem: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então, olha aí, gente, que interessante, a profecia exata no Velho Testamento do lugar no qual Jesus nasceria. E quando a gente vai lá para Isaías, é interessante, pessoal, a gente entender que Isaías, de todos os profetas, ele é o mais messiânico, ele é o que mais traz profecias sobre Jesus. Isaías, no capítulo 9, lá no versículo 1, no passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Olha que coisa linda, pessoal. Mais uma profecia sobre Jesus. Lá em Salmos, no capítulo 78, aí o Salmo 78. Gente, olha que específico isso. Salmo 78. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Olha que lindo isso, gente. A profecia lá no Velho Testamento de que Jesus falaria em parábolas. Lá em Zacarias, outra profecia muito específica. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Lá em Zacarias, pessoal, a profecia da entrada triunfal, um dos momentos mais lindos do Evangelho, que está no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. A entrada triunfal está em todos os Evangelhos e já tinha sido vista lá no Velho Testamento. Isaías, lá no capítulo 53, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Olha que coisa linda, gente, lá em Isaías,
falando da conduta de Jesus no momento da tortura, da crucificação, que Jesus ficaria em silêncio. Lá em Salmos, no Salmo 22, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés, os furos nas mãos e nos pés de Jesus, sendo uma profecia. Lá em Salmos 22 também, no versículo 18, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Olha o nível de acerto, gente, desses profetas no Velho Testamento. Lá no Salmo 69, puseram fel na minha comida e para matar-me a sede deram-me vinagre. Um momento tão triste aí da crucificação. Em Salmos 22, lá no versículo 7, caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele lhe quer bem. Olha o nível de acerto, gente. Em Salmos 16, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Falando, gente, abertamente da ressurreição do nosso Cristo. Então, pessoal, é muito claro que o Velho Testamento tem um arcabouço muito grande de conhecimento e de profecias sobre Jesus. E nesse contexto, percebendo como o Velho Testamento é importante, como ele dizia abertamente sobre Jesus e sobre o que Jesus passaria, nós entramos na segunda revelação, que é justamente Jesus, o nosso Cristo. E aí, a primeira questão que Kardec traz para a gente aqui é a afirmação de Jesus que ele não veio para destruir a lei, mas ele veio para dar o seu verdadeiro cumprimento, o seu verdadeiro sentido. Agora, mais uma vez, quando a gente olha para as leis de Moisés e o discurso de Jesus e a conduta de Jesus, a gente vê uma dissonância que é significativa. Então, a gente vê, por exemplo, Jesus não lavando as mãos e não pedindo para que as pessoas lavassem as mãos antes de comer. E aí os fariseus perguntando por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Se essa é uma lei mosaica, se isso está lá na lei do Velho Testamento. E aí Jesus fala para eles que não é o que vem de fora que torna o homem impuro, mas é o que vem de dentro, porque do nosso coração saem os maus pensamentos, as injúrias, as difamações, a inveja, a sensualidade. Então Jesus reinterpretando essa lei e mostrando para essas pessoas que elas não deveriam dar tanta importância àquilo que é exterior, mais ao fundo, a tentar tirar a essência dessa lei. Outra questão que é paradigmática, quando a gente vê todo o arcabouço de conhecimento no Velho Testamento sobre o sábado, e a gente tem Jesus falando, fazendo, trabalhando, curando no sábado, e Jesus perguntando para eles, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? A gente vê Jesus, ainda hoje, nós lemos em Lucas, no Evangelho de Lucas, aquele momento em que Jesus cura a mão atrofiada de um homem no sábado, e os fariseus ficam em polvorosa querendo prender Jesus. Então Jesus vem e muda esse sentido exterior da lei, porque ele queria dizer para a gente que a grande lei é o amor. E aí a gente tem o novo norte interpretativo, que é Mateus, lá no capítulo 22, quando Jesus fala para a gente, ele está ali conversando com os mestres da lei e eles perguntam para ele qual é o mandamento. E ele fala, o mandamento é ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como você ama a você mesmo. E aí Jesus fala talvez a mensagem mais importante do Novo Testamento, quando ele diz, a isso se resumem toda a lei e todos os profetas. Então, no capítulo 22 de Mateus, pessoal, e isso também está em Lucas, a gente percebe que Jesus está dizendo abertamente que tudo aquilo que nós temos de conhecimento no Velho Testamento se resume ao amor, a amar o próximo. Também no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 12, nós temos ali Jesus falando a regra de ouro, que é fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, nisso, a gente tem um novo norte, um novo ponto de interpretação, essa nova bússola para nós olharmos para o Velho Testamento e percebermos que a gente precisa olhar para ele num novo contexto e que a gente precisa interpretar tudo aquilo de forma mais honesta, tendo sempre como última instância o amor. Agora, quando a
gente percebe que Jesus modifica o fundo e nos traz a perspectiva de reforma íntima, de amar as pessoas, de respeitar, de defender a dignidade humana do outro, como nós defendemos a nossa, a gente tem muito claro também no Evangelho que Jesus muda toda a nossa perspectiva jurídica e muda também a nossa lei. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, nós temos a história, a passagem daquela mulher adúltera, aquela mulher que traiu o marido e seria apedrejada, porque a lei, está lá no Velho Testamento, a lei previa que a mulher adúltera seria apedrejada. E a gente tem Jesus, naquele momento, salvando aquela mulher daqueles homens, perguntando sobre quem não teria pecado, que atirasse a primeira pedra. E nisso, gente, a gente percebe que Jesus ele instala no mundo o instituto da recuperação, da segunda chance para o criminoso. Então a gente percebe que o Cristo não só muda a nossa percepção em termos de leis e normas de conduta na esfera privada, como ele também muda a nossa perspectiva na esfera pública, na esfera jurídica. Então, a gente percebe que Jesus, então a gente tem Moisés, Jesus como a segunda revelação, a gente percebe que Jesus é o grande rompimento paradigmático que o mundo já viu. Ele é a grande revolução. A gente tem muitos teóricos, pessoal, que falam de grandes revoluções, de grandes viradas, mas o grande revolucionário é Jesus, porque ele vem trazer para a gente essa nova chave que é o amor. Agora, o Cristo não disse tudo, porque aquele momento em que Jesus veio, mais de 2000 anos atrás, também não era possível dizer todas as coisas para as pessoas. E ele nos promete um consolador. E quando a gente olha para o discurso de Jesus, a gente percebe que certas partes desse discurso não são tão fáceis de interpretar. Então, quando a gente tem Jesus ali dizendo que bem-aventurados os aflitos, a gente percebe que a gente precisa de uma chave interpretativa, porque se sofrer é ruim, por que ele nos diz que os aflitos são bem-aventurados? O que de bom que tem nessa dor? O que existe no plano espiritual, depois da morte, que recompensa? É o céu? É a reencarnação? E como a gente percebe no Evangelho, todas as pessoas eram muito confusas sobre a ideia de ressurreição, a ideia de reencarnação, a ideia de céu, a ideia de inferno. Então Jesus sabia que ele não podia dizer todas as coisas. E nesse sentido, ele nos promete um consolador que nos traria todas essas respostas. E nesse sentido, nós temos a primeira revelação, que é Moisés, e aí todo o conjunto do Velho Testamento. A segunda revelação, que é Jesus e todo o conjunto do Novo Testamento. E, finalmente, a terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, com o Espiritismo, nós temos a chave de interpretação absoluta do Evangelho. Com o Espiritismo, a gente consegue entender de forma integral aquilo que Jesus quis nos dizer por meio das parábolas, dos ensinamentos, das histórias. Então, o Espiritismo é, segundo Kardec, uma ciência nova, é uma nova ciência no mundo, porque isso é conhecimento científico, e vem revelar para todos os seres humanos o que é, qual é a origem do mundo espiritual, a natureza desse mundo espiritual, bem como a relação do mundo espiritual e do mundo físico, que é esse mundo no qual todos nós estamos imersos. Então, é a grande chave interpretativa para nós entendermos a mensagem de Jesus. E aí Kardec traz para a gente que a lei mosaica, né, no Velho Testamento, ela está personificada em Moisés. A lei do Novo Testamento, né, a lei de amor, ela está, sim, personificada de forma circunscrita em Jesus. Agora, a terceira revelação, que é o Espiritismo, não está personificada em nenhuma individualidade, porque foram os próprios espíritos que trouxeram esses postulados e esse conjunto aí de conhecimento. E aí Kardec fala para a gente, assim como Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas dar o seu real cumprimento, e dar o seu real sentido, o Espiritismo vem e diz, eu não vim destruir a lei cristã, mas dar o seu real cumprimento e o seu real sentido. Então, pessoal, aqui é importante a gente perceber, especialmente nesse momento tão difícil em que nós nos encontramos com tantas epistemologias que balançam o coração das pessoas e deixam as pessoas confusas, o Espiritismo jamais pode contradizer o que Jesus disse. Não é possível que o Espiritismo contradiga o que
Jesus diz. E nesse sentido, tudo que foge dos postulados cristãos e tentam enfiar para a gente que é espiritismo, a gente precisa refutar, porque, na verdade, não é. O espiritismo é uma ciência circunscrita, é uma epistemologia que existe no mundo, que foi codificada por Kardec. E ela é o que ela é. É o que a gente sempre comenta isso. Ninguém é obrigado a ser espírita, mas todo mundo precisa respeitar aquilo que o espiritismo propõe e o que significa o espiritismo em termos de ciência. E aí a gente tem a grande revelação de que o espiritismo é o consolador, e essa é uma afirmação também de Kardec, é o consolador prometido por Jesus. Em que sentido, pessoal, o espiritismo é o consolador? O espiritismo, em desvendando a relação entre o mundo espiritual e o mundo material, ele nos diz sobre as causas das dores. Com o instituto, com o princípio da reencarnação, nós entendemos que tudo passa e que o que nós não tivemos ou o que nós tivemos na existência presente, talvez tenhamos ou não tenhamos numa próxima. Aquilo que nos dói hoje é o resultado daquilo que nós fizemos ontem. Então, em revelando essas maravilhas do mundo espiritual, o espiritismo consola, porque nós conseguimos entender melhor os motivos pelos quais nós sofremos, os motivos pelos quais nós estamos aqui e os motivos pelos quais nós devemos batalhar todo dia para construir um futuro mais feliz e mais honesto para a gente, no mundo espiritual e nas próximas reencarnações. Agora o Geraldinho continua. Bom, pessoal, muito interessante, muito importante essa parte aí que o João Pedro trouxe para nós. Eu quero aí agradecer, eu estive vendo aqui quem estava entrando, agradecer quem está nos ouvindo do Brasil inteiro, participando conosco deste culto do Evangelho. E também eu vi a entrada de uma pessoa do Japão, que está acompanhando ao vivo, e também da Austrália. Então, sejam bem-vindos a esta atividade online aqui na multimídia, né? O Evangelho na multimídia. Bom, a minha parte aqui do comentário, na meia hora seguinte, é a aliança da ciência com a religião. Então, nós vamos ver que Kardec vai nos mostrar que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma vai revelar as leis do mundo material, enquanto a outra vai revelar as leis do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, pois que Deus é o Pai Criador de tudo. Elas, então, não podem se contradizer. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Então, vejam bem, o Espiritismo, revelando as leis morais, as leis espirituais, está se somando às leis materiais. O próprio Kardec, quando escreve o caráter da revelação espírita, vai nos mostrar que ela tem duplo caráter. O primeiro é o de revelação divina aos homens, justamente que vem da parte de Deus, nosso Pai, através de Jesus, nosso Mestre e Senhor, através do Espírito da Verdade e toda a falange de espíritos que vão trabalhar na difusão do Espiritismo, nos mostrando as leis morais, as leis que dizem respeito à nossa carreira evolutiva ao longo dos milênios. Mas Kardec também vai dizer que o segundo caráter da revelação espírita é a revelação científica, e ela é feita pelos próprios homens. Então, se o Espiritismo tem esse duplo caráter de revelação das leis morais e de revelação das leis científicas, e todas elas dizem respeito às leis divinas, então nunca, jamais uma pode contradizer a outra. E uma jamais vai anular a outra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa ou de excesso de exclusivismo
de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Mas são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes deste ensino tem de ser levantado. É aquela parte também que Jesus vai dizer, em verdade vos digo que adorareis ao Pai em espírito e em verdade. É esse momento que o Espiritismo chega. É o momento da adoração em espírito e em verdade. É o momento em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. E é o mesmo momento em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Daí a previsão de que o Espiritismo é a união da ciência, da filosofia e da religião. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião, passo a passo, a espiritualidade adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. E nós já estamos vendo isto, né? Em que o paradigma da espiritualidade vai se incorporando às escolas científicas da Terra. A ciência e a religião, diz Kardec, não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres vivos. Uma vez comprovadas pelas experiências essas relações, uma nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Aliás, Kardec, no livro O que é o Espiritismo, ele vai dizer que o Espiritismo não veio combater qualquer escola ou religiosa, ou filosófica, ou científica. Ele veio combater o materialismo, e o materialismo é o seu inimigo. Por quê? Uma vez provadas as relações reais da espiritualidade com os seres vivos na Terra, né, desvendando para nós esses 14 princípios básicos do Espiritismo, a começar da existência de Deus, da existência de Jesus, nosso Mestre e Senhor, da existência do Espírito, da existência da matéria, que é o modo pelo qual, a massa pela qual o espiritismo, o espírito, desculpe, se utiliza para evolver, para evoluir, não é? A lei da multiplicidade das existências, da reencarnação, a pluralidade das existências, não só nesse mundo, como nos outros mundos, a pluralidade dos mundos habitados, a mediunidade, a lei da comunicação entre os seres pelo pensamento, enfim, tudo isso são leis que o Espiritismo vai revelar. E nós vamos encarar essas leis com a razão, unindo-as à fé, que é o reconhecimento da eterna sabedoria divina. Mas nisso, como em tudo, não é? Uma vez que se opuseram no passado a religião e a ciência, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera
e trabalha os espíritos superiores. Nós estamos neste momento. E Kardec ainda conclui dizendo: após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na humanidade, como de fato marcou. Fáceis são de prever as suas consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é de Deus. Então, todas as leis espirituais serão, passo a passo, mais compreendidas, mais estudadas. Nós vamos reconhecer que a vida não cessa com a morte do corpo, que o espírito continua vivo além túmulo e os desencarnados mantêm relações conosco através das suas influências, não é? Nós vamos reconhecer, por exemplo, que o aborto é um crime inominável e precisamos sim combatê-lo aqui na Terra, porque é um crime perpetrado contra alguém totalmente indefeso. Alguém que fez um projeto de reencarnação que demorou talvez mais de um século e que estava esperançoso de vir à Terra para evoluir como nós aqui na Terra. Bom, neste capítulo, Allan Kardec vai destacar 3 mensagens. A primeira delas, de um espírito israelita, que se manifestou na cidade de Mulhouse em 1861. E por ser israelita, claramente, ele vai começar falando sobre as próprias tradições hebraicas. Ele diz mais ou menos assim: Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Como João Pedro falou no início, a revelação do Deus único. E ele prossegue dizendo: os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Realmente, se formos analisar os 10 mandamentos, começa exatamente, cada um deles tem relação direta com a moral e a ética cristã. Inclusive, lá está: não matarás. Eu acabei de citar aqui o aborto, né, que é o quê? Matar um feto dentro do ventre materno. E lá no Velho Testamento, 3.500 anos atrás, lá no Decálogo de Moisés já está lá: não matarás. Então, prossegue o espírito do israelita. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido, mostrando que naquela ocasião a humanidade não estava suficientemente evoluída, suficientemente esclarecida para compreender essas leis mais altas da moral cristã. E ele prossegue: mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como que um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo
das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual, como hoje nós temos o espiritismo cristão. Era-lhes necessária, prossegue o espírito israelita, uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. E aí ele vai entrar na questão do Cristo. Ele disse assim: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Que linda palavra sobre a segunda revelação que veio pelo Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor, a revelação do amor, escrita, dita por um espírito israelense no século XIX para Allan Kardec. Já prevendo que naquele tempo, como nos tempos de hoje, nós ainda temos muito que fazer para fazer realidade brotar de todos os corações essa caridade e este amor ao próximo que o Cristo nos indica, estabelecendo entre nós humanos da terra e, além túmulo, uma solidariedade comum. Então, ele vai prosseguir a sua mensagem dizendo: é a lei do progresso, que é a lei da natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo, agora sim ele vai falar sobre a terceira revelação, a revelação da verdade, que é o Espiritismo cristão. E ele diz: o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Então nós recebemos no século XIX com Kardec, no século XX com Chico Xavier, esta alavanca que é o Espiritismo cristão, a fim de nos fazer avançar rumo à regeneração planetária. E ele prossegue dizendo: são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Vejam bem quanto de lutas nós ainda enfrentamos em pleno século XXI, não é? Com pessoas querendo tirar Jesus das nossas vidas. Mas não, nós jamais faremos isso. Os espíritas cristãos têm em Jesus o seu guia e modelo. E tem no Evangelho de Jesus o seu roteiro sublime de ascensão, o caminho da verdade e da vida. E jamais renunciaremos ao nosso Mestre e Senhor. Prossegue o espírito israelita dizendo: não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez que isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão o imo dos espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá.
Vejam que clara a mensagem, né? Logo de princípio, Kardec coloca essa mensagem. E no final, esse espírito israelita disse: Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o espiritismo a concluirá. É como se Moisés fosse construir a porta. Jesus é a própria porta, né? E o espiritismo a chave que vai abrir essa porta. Na segunda mensagem é aquela que Kardec escolheu do espírito de Fénelon, dada na cidade de Poitiers, no ano de 1800. E Fénelon vai dizer: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estais certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, há passados que são 18 séculos e hoje 21, não é? E apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inegável, inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente. Dobrai-vos à rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo, fazendo alusão naturalmente à parábola das virgens loucas. E ele prossegue nessa eloquente mensagem. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, termina ele dizendo, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Espírito de Fénelon, Poitiers, 1861. E para terminar, a terceira e última mensagem, escolhida por Allan Kardec para esse trecho de esclarecimentos no Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem dada pelo espírito de Erasto, que foi discípulo de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios.
A mensagem foi dada em Paris, na França, no ano de 1863. E ela vai falar e faz uma grande revelação, que o espírito de Santo Agostinho é dos maiores vulgarizadores do espiritismo. Vejam bem, Erasto, discípulo de Paulo de Tarso, escrevendo para Allan Kardec no século XIX em Paris, revela que Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do espiritismo. Manifesta-se ele quase por toda parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Então, os germes do espiritismo já estavam lá, na vida e na obra de Santo Agostinho. E o Erasto diz, pertence ele à vigorosa falange dos pais da igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. Quando, entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava a lures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos, quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz a chamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se Santo Agostinho um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho de Jesus. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que ele proferiu depois da morte de Santa Mônica. Ele disse: estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura, da doutrina dos Espíritos. É essa a razão porque hoje vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos que o chamam. Erasto revelando aí a crucial participação de Santo Agostinho como um dos integrantes mais ativos, mais vulgarizadores da doutrina dos espíritos entre nós na Terra e no além-túmulo. Santo Agostinho, participante da falange do Espírito da Verdade. Assim escreveu Erasto, discípulo de Paulo de Tarso, na mensagem a Allan Kardec, escrita em Paris, no ano de 1863. Assim nós terminamos a nossa participação, retornando a palavra ao nosso querido João Pedro. Que maravilha, muito bonito, muito lindo mesmo. Pessoal, espero que vocês estejam entendendo que a dinâmica sempre é fechando com as instruções dos espíritos. Então, o que o Geraldinho trouxe nas últimas 3 mensagens são essas instruções. A gente já vai fechar, gente, e não tem como responder todas as perguntas. Eu vi muitas perguntas aqui rolando, mas só essa questão que colocaram aí, né? Então, por que milhões, bilhões de pessoas defendem o aborto? Gente, é importante nós percebermos que os postulados cristãos, eles são a porta estreita. E que Jesus nos disse que os cristãos seriam mortos em nome de Deus. Então, não dá para a gente tirar como parâmetro aquilo que a maioria das pessoas fazem, porque o evangelho é a porta estreita. Não, independentemente da maioria das pessoas serem, eu não estou fazendo juízo de valor axionômico aqui, mas independentemente da maioria ser
pró isso ou pró aquilo, nós precisamos ficar com os postulados cristãos. E, de forma mais circunscrita, com a terceira revelação, que é o Espiritismo, como nós dissemos, que não contradiz em nada o Espiritismo. A gente não está querendo se colocar contra ninguém aqui agora. Alguns preceitos, algumas bandeiras, elas são simplesmente, gente, incompatíveis. Não tem como ser cristão ou ser espírita e apoiar determinadas causas, apoiar determinados caminhos para a humanidade. E, mais uma vez, como a gente colocou no início, ninguém é obrigado a ser espírita. A liberdade de opinião, a liberdade religiosa, está aí para todo mundo. Agora, quem quer estar dentro, inserido do que a gente conhece socialmente por espiritismo e dentro das ideias de Kardec, precisa respeitar esses postulados e com eles concordar, porque tentar mudar o que a doutrina é uma falta de ética e não vai levar qualquer pessoa a lugar algum. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Geraldinho? Bom, é reforçar essa óbvia conclusão, não é? Que o Espiritismo é cristão. Então, a nossa base ética e moral é a mesma base ética e moral do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa raiz é judaico-cristã, né? O Velho Testamento, representando toda a tradição judaica, pode ser comparado para nós como uma raiz de uma grande árvore. E o cristianismo é o tronco robusto que contém o Evangelho de Jesus, com todas as orientações éticas e morais para que nós nos elevemos espiritualmente. E os ramos, os galhos, as folhas, as flores e os frutos são o espiritismo cristão. Essas centenas de livros que Allan Kardec escreveu, que os clássicos também da época de Kardec, do final do século XIX, no início do século XX, com Leon Denis também, e depois, no século XX, com Chico Xavier, nos trazendo até o século XXI, só Chico Xavier, 540 livros. A gente pode dizer, cada livro de Chico Xavier é um fruto maduro dessa árvore, que nós podemos colher como um maná dos céus, como um alimento espiritual de imensa riqueza. Então é esta riqueza que nós precisamos colher, porque em cada fruto desses, minha gente, tem uma nova semente. E é essa nova semente que nós somos chamados a cultivar dentro das nossas almas, dentro dos nossos corações, colocando sentimentos, emoções e pensamentos e ações à disposição da espiritualidade maior para que nós possamos fazer o bem, multiplicar a caridade, a fim de nos tornarmos mais solidários e efetivos na construção de um futuro regenerador para a Terra. Tudo mais é dispensável. Aliás, o Chico vai me dizer, eu sempre repito isso nas lives, Geraldinho, Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Tudo que estiver fora disto é conversa fiada. Então vamos ficar com isso. Isso mesmo, pessoal. O resto é conversa fiada. E o estudo liberta a gente. Estudando, Geraldinho acabou de trazer para a gente um número. Só os 540 livros, uma obra fenomenal, e que mostra que essa árvore é uma árvore na qual a gente pode confiar, digna de toda a nossa confiança, sendo esse mais um postulado evangélico. Pessoal, vocês perguntaram mais uma vez, hoje aqui, né, se essa live vai ficar gravada, vai sim. Quem quiser assistir aí ao longo da semana, vai ficar tudo aqui, desde o primeiro dia, todos os dias ficarão gravados. A gente já vai fechar, antes de nós fecharmos a live, o Geraldinho vai trazer uma prece para a gente, para nós terminarmos aqui em tom de gratidão. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Pai de imensa bondade, de imensa sabedoria, infinito amor, para que nós, como criaturas
de Deus, filhos de Deus, irmãos uns dos outros, nos associemos em oração neste momento, agradecendo a oportunidade de estudarmos em conjunto, neste grupo afim, neste grupo em sintonia de fé e esperança, amor e caridade, na expectativa de recolher esses ensinamentos portas adentro de nossos corações. Como somos gratos, Senhor, por esta oportunidade semanal, em que todas as quintas-feiras, às 20h30, através da multimídia, temos ocasião de ligar as nossas almas num único propósito, num só abraço, numa fé uníssona, cheia de esperança, cheia de alegria, a fim de que os nossos espíritos possam se elevar para ti. É nestes momentos singelos que teus mensageiros, nossos benfeitores espirituais, estão conosco em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho profissional ou mesmo trabalho espírita cristão, dando-nos aquilo que nos falta, em coragem, em força, em perseverança, em fé, em amor e em verdade, a fim de que todos continuemos intimorados no mesmo roteiro de ascensão que nos apresentastes há mais de 2000 anos. Amado Jesus, despeça-nos com a tua paz, para que a tua paz fique conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Que maravilha. Gratidão, pessoal. Semana que vem nós estaremos aqui. Se Deus quiser, em nome de Jesus, a gente agradece a todo mundo que ficou conosco até agora. Reitero que todos os cultos ficarão salvos aqui na página. Até semana que vem, gente. Abração. Tchau, gente.